solidez, tecnologia e segurança. Desde o ano 2000, o Grupo Otimiza é referência em tecnologia da informação para o mercado de inspeções e vistorias veiculares. Com mais de 2.500 clientes satisfeitos, somos líderes no mercado de sistemas para ECV e ITL, com uma taxa de satisfação que ultrapassa os 98%. Oferecemos suporte completo e implementação rápida dos nossos sistemas. Nosso time presta assistência na instalação, realiza treinamentos e está sempre pronto para resolver suas dúvidas. Nossa missão é clara: oferecer soluções de TI de qualidade e eficiência, impulsionando a evolução tecnológica do setor. Sua segurança está sempre em primeiro lugar. Nossa sala cofre é certificada pelas normas ABNT-NBR e EN, garantindo proteção contra incêndios, impactos e outras ameaças. Dessa forma, armazenamos os vídeos, fotos e registros críticos dos nossos parceiros com segurança, assegurando a integridade e o sigilo de seus dados. Investimos continuamente para que nossos clientes se destaquem no mercado. Nosso ambiente é moderno, tecnológico e atrai os melhores talentos, permite que nossa equipe entregue os melhores resultados para a sua empresa. Somos referência em tecnologia da informação no ramo veicular. Nossos sistemas são desenvolvidos com o compromisso de atender a todas as necessidades de nossos clientes e assegurar que todas as regulamentações sejam rigorosamente cumpridas. Com a melhor infraestrutura do Brasil, trabalhamos sempre com seriedade, confidencialidade e dedicação. Grupo Otimiza, a escolha inteligente. Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live sobre marketing digital. Eu queria começar me apresentando rapidamente. Eu sou a Débora Martins, gerente de marketing e vendas aqui no Grupo Otimiza. Eu sou formada em publicidade e propaganda, pós-graduada em marketing e comunicação e tenho diversas especializações nas áreas de marketing e comercial. Atuo no mercado há quase 20 anos e ajudei grandes empresas a posicionarem suas marcas, atrair e fidelizar clientes. Pessoal, queria começar aqui reforçando qual que é o objetivo da nossa live de hoje, que é falarmos sobre boas práticas do marketing digital que podem impulsionar sua empresa e posicioná-la no ambiente digital, da internet, com mais destaque e competitividade. Então, pessoal, por que ECVs e ITLs precisam de marketing digital? O mercado de vistorias e inspeções veiculares tem registrado um crescimento muito significativo de concorrentes nos últimos anos. Esse aumento está ligado diretamente à expansão do setor automotivo, ao fortalecimento da cultura de regularização de veículos e a maior exigência de inspeções e vistorias técnicas e documentais pelos órgãos reguladores. Com a ampliação da frota de veículos no Brasil e o avanço da tecnologia no segmento automotivo, surge uma maior demanda por serviços de vistoria e inspeção que garantam a segurança, a qualidade e a conformidade dos veículos em circulação. Então, esse cenário, ele atraiu novos players para o mercado, que buscam atender tanto clientes individuais, quanto empresas, concessionárias, que necessitem de processos mais ágeis e precisos. Consequentemente, o número de concorrentes impõe desafios significativos. Empresas precisam investir mais em diferenciação, seja por meio da qualidade no atendimento, rapidez nos processos ou adoção de tecnologias de ponta, como os sistemas da Otimiza, por exemplo. Então, resumindo essa introdução, o crescimento do número de concorrentes no mercado de vistorias e inspeções veiculares reflete a evolução e a profissionalização do setor, mas também demanda estratégias inovadoras e eficientes para
que a gente consiga se destacar em meio a essa concorrência crescente. A cada ano que passa, gente, se torna mais frequente que os clientes utilizem a internet como a principal fonte de informação antes de escolherem um serviço ou um produto. Eles buscam referências, avaliações e informações detalhadas sobre as empresas, comparando as opções disponíveis. Quem aí de vocês nunca fez uma pesquisa na internet para saber se aquela empresa era confiável? Qual que é a reputação dela? Deixa eu pesquisar se ela presta um bom serviço antes de fato, né, eu me deslocar até a loja física. Então, essa mudança no comportamento do consumidor reforça a importância de uma forte presença digital para atrair, converter e fidelizar clientes. Então, eu trouxe aqui para compartilhar com vocês algumas boas práticas de marketing digital que vocês conseguem implementar nas suas empresas, né, nas suas estratégias. Então, ter um site bem estruturado, com informações claras e atualizadas, combinado com estratégias em redes sociais, não apenas aumenta a visibilidade da marca de vocês, mas também gera confiança e credibilidade. Além disso, né, o uso de ferramentas como o famoso SEO e campanhas de anúncios digitais garantem que a empresa seja encontrada de forma mais rápida e eficaz, né, nas buscas online. Sobre esse tópico especificamente, a minha colega Rafaela vai falar mais a respeito daqui a alguns minutos. Inclusive, eu estou até vendo aqui na live alguns clientes franqueados nos prestigiando, e eu queria reforçar, pessoal, que as franqueadoras têm bastante conhecimento sobre marketing e oferecem todo esse apoio necessário aos seus franqueados. Importante vocês pedirem as artes, os posts, os vídeos para suas franqueadoras, para que vocês mantenham um padrão. E além de economizar também tempo e dinheiro, né, pois eles já têm todo o know-how para entregar esse material pronto para vocês. Para quem não é de franqueadora, né, e abriu a sua ECV sozinho ou através de uma consultoria, existem algumas possibilidades, né, como contratar uma agência de marketing digital, um freelancer, que geralmente é mais em conta, ou até mesmo aprender e fazer sozinho, né, hoje através de tutoriais gratuitos na internet. Então, retomando, um outro ponto essencial é disponibilizar as avaliações de outros clientes e responder às dúvidas e comentários nas plataformas digitais, promovendo essa interação e transparência. A presença digital, gente, quando ela é bem planejada, ela cria oportunidades, né, para captar leads qualificados, né, que são contatos, fidelizar, né, esses clientes e de se diferenciar, né, nesse mercado competitivo. E como que eu posso fazer isso, Débora? A gente tem algumas opções. Eu vou começar aqui falando sobre o Google Meu Negócio. Não sei se todo mundo conhece, né? O Google Meu Negócio é uma ferramenta essencial para empresas que desejam aumentar a sua visibilidade online e atrair mais clientes de forma local e eficaz. A plataforma permite que empresas criem e gerenciem um perfil na busca do Google e no Google Maps, destacando as informações essenciais, como, por exemplo, endereço, telefone, horário de funcionamento, serviços oferecidos e as avaliações dos clientes. A equipe da Otimiza, inclusive, vai enviar aqui no chat o passo a passo de como escrever o perfil da sua empresa no Google Meu Negócio, caso alguém ainda não tenha. E ainda dentro desse assunto, pessoal, eu até trouxe aqui para vocês, né, alguns prints, exemplos do Google Meu Negócio, né, da Otimiza, para vocês prestarem atenção em alguns detalhes. O Google Meu Negócio é como se fosse uma espécie de cartão de visita da empresa de vocês. Então, é muito importante vocês tirarem boas fotos, como aqui, por exemplo, eu estou exemplificando, fotos dos banheiros limpos, né, da recepção da ECV, da ITL, colaboradores uniformizados, vistoriadores, né, inspetores também devidamente uniformizados. Se vocês tiverem algum diferencial, como, por exemplo, o Área Kids, acho até importante compartilhar, né, esse relato com vocês, que outro dia eu ouvi de uma cliente que ela optou por fazer uma vistoria numa empresa por conta da Área Kids. E era um espaço super simplório, pessoal. Era
mesinha de plástico com 2 cadeiras, uns papéis e umas canetinhas. Mas aquilo ali chamou a atenção daquela cliente, que ela pensou, poxa, se eles pensaram no meu filho, se eles tiveram esse cuidado, eles vão ter cuidado comigo e com o meu veículo também. Então, esse exemplo é só para trazer para vocês que não é necessário grandes investimentos. Às vezes, com ações simples e baratas, a gente consegue gerar valor. Então, além dessa questão das fotos, pessoal, tem outros atributos, outros pontos importantes do Google Meu Negócio que eu gostaria de ressaltar. Aumento da visibilidade local. O perfil da empresa de vocês, ele aparece em buscas relacionadas à sua área de atuação, permitindo que clientes próximos encontrem facilmente a sua empresa. Por isso é fundamental que o seu endereço esteja sempre atualizado e completo. Quando a gente fala de conexão direta com clientes, significa que, por meio do Google Meu Negócio, os clientes, eles podem ligar, enviar mensagens, acessar o site, ou até mesmo pedir indicações de rotas para chegar até a sua empresa com apenas um clique. Falando de melhoria da reputação online, né, com essa ferramenta, né, existe a possibilidade dos clientes deixarem as avaliações e comentários, e isso ajuda a construir, né, a credibilidade e a confiança. Eu vou até voltar aqui nesse slide que eu coloquei da Otimiza, para vocês verem como que esses comentários aparecem, vocês têm a nota, as estrelas, a quantidade de comentários, então, isso aqui é muito importante para reforçar a reputação da empresa de vocês. Falando sobre facilidade de atualização, é uma ferramenta super simples da gente manter as informações atualizadas, garantindo que os clientes tenham acesso aos dados corretos, né, com as devidas alterações de horário, novidades também nos serviços prestados, acesso a insights e dados. A ferramenta ela oferece estatísticas sobre como os clientes interagem com seu perfil. Isso é muito legal, pessoal. Incluindo quantas pessoas buscaram sua empresa, quantas pessoas clicaram no seu telefone ou pediram direções. E esses insights, eles ajudam a gente a aprimorar as nossas estratégias de marketing. E, por fim, custo-benefício, é uma ferramenta gratuita, né? Então, por ser gratuito, o Google Meu Negócio oferece uma excelente oportunidade, principalmente para médias e pequenas empresas competirem com concorrentes maiores sem grandes investimentos. Então, eu reforço aqui, gente, que ter um perfil ativo e otimizado no Google Meu Negócio não apenas melhora a presença digital da sua empresa, mas também aumenta as chances, né, de converter buscas online em visitas físicas e, consequentemente, em vendas. Outro ponto, outra dica, boa prática que eu quis trazer aqui para compartilhar com vocês é com relação à produção de conteúdo. A produção de conteúdo, pessoal, é uma estratégia essencial para atrair e fidelizar clientes em um mercado competitivo. No mundo digital, né, onde as pessoas buscam informações antes de tomar as decisões, criar conteúdo relevante e de qualidade é uma forma poderosa de se destacar, de gerar valor e de construir relacionamentos sólidos com o público. Então, conteúdos bem elaborados, eles ajudam efetivamente nesse pilar que eu vou apresentar agora, que é voltado para a atração de clientes. Como que a gente pode atrair clientes? Com artigos de blog, posts nas redes sociais, vídeos explicativos e e-books, ajudam a atrair clientes ao fornecermos informações úteis, que solucionam dúvidas ou problemas, né, do nosso público-alvo. Essa abordagem, ela posiciona, né, a marca de vocês como uma referência no setor, o que gera confiança, né, e aumenta a probabilidade de conversão. Porém, aqui tem um ponto, gente, muito importante. Tomem cuidado com o teor dos conteúdos. Eu vejo algumas empresas fazendo um anúncio muito estilo Black Friday, né, onde o preço é o fator dominante. É importante haver um equilíbrio, é importante apostar na divulgação de atributos, né, da empresa de vocês, como atendimento, agilidade, eficiência. Então, é muito interessante que haja essa mescla, sempre evidenciando também os atributos. Um outro pilar que a gente pode adotar dentro da produção de conteúdo
voltado para a fidelização de clientes. Né? A produção de conteúdo também é fundamental para manter os clientes engajados após a compra. Oferecer materiais educativos, né, tutoriais, guias relacionados ao serviço, aos produtos, demonstra uma preocupação com a experiência do cliente, e isso agrega valor à jornada. A gente não pode pensar só em adquirir um cliente, né, pessoal? Mais importante que adquirir é mantê-lo ativo, né? A gente fala manter ativo na nossa base, né, pelo maior número de tempo possível. Então, essa estratégia, ela não só aumenta, né, a satisfação, mas também ela cria uma conexão emocional que estimula essa fidelidade. Então, essa é uma boa prática para quem faz vistoria cautelar, por exemplo, ou inspeção periódica de GNV, inspeção ANTT, transporte escolar, táxi, inspeção de veículos de transporte de produtos perigosos, por exemplo. Encerrando aqui essa parte de produção de conteúdo, queria também trazer alguns benefícios estratégicos. Construção de autoridade com produção de conteúdo, né, publicando conteúdos especializados, eles ajudam sua empresa a criar uma imagem de referência, relacionamento de longo prazo, então, conteúdos consistentes, eles criam um diálogo contínuo com os clientes, reforçando a confiança e o vínculo com a marca e a diferenciação da concorrência. Ao criar conteúdos únicos e relevantes, a sua empresa ela se destaca, né, em um mercado competitivo. A Otimiza faz muito isso, né? A gente investe muito em produção de conteúdo, até para poder reforçar, né, a nossa autoridade no assunto. Então, investir em produção de conteúdo, turma, é uma maneira muito eficaz de conquistar a atenção do público, transmitir credibilidade e garantir que a sua marca permaneça relevante na mente dos clientes, tanto no momento, né, da compra, quanto ao longo, né, a longo prazo. E eu comentei com vocês alguns minutos atrás, né, que dentro das boas práticas de marketing digital existe um universo, né, famoso chamado de tráfego pago, campanhas online. E para falar sobre esse assunto, eu vou convidar a minha colega Rafaela Lima, que é especialista no assunto e vai compartilhar algumas dicas com vocês. Seja bem-vinda, Rafa. Obrigada, Débora. Oi, pessoal, boa tarde. Vou compartilhar aqui meu conteúdo com vocês, um segundo. Bom, para começar, vou começar falando um pouquinho da minha trajetória profissional também, né? Meu nome é Rafaela Lima, eu sou analista de marketing aqui no Grupo Otimiza. Eu sou jornalista e tenho especialização em marketing digital e análise de dados. Bom, o que é isso? Eu transformo dados em informação relevante para ajudar nas campanhas online dos clientes, né? E aqui no Grupo Otimiza não é diferente. Então, eu trouxe um pouquinho aqui dessa minha experiência, pessoal, para falar um pouquinho sobre tráfego pago, né? Vamos lá. O que seria o tráfego pago, pessoal? Na verdade, preciso dar um passinho atrás antes de começar o que é tráfego pago. A Débora já falou anteriormente que o sistema de compra mudou muito hoje em dia, né? Então, as pessoas não vão até os lugares fazer a compra ou ligam. Hoje em dia é tudo online, tá ali na palma da mão, celular. Então, assim, já pesquisa online. E se você não tá nesse ambiente, a pessoa vai para o seu concorrente. A gente não quer isso, né? Então, funciona da mesma forma com o tráfego. O tráfego é basicamente quando você paga para as plataformas, para o seu site, seu anúncio, seu post, redes sociais, aparecer primeiro quando o seu possível cliente vai lá e busca, por exemplo, vistoria na sua cidade, né? Então, basicamente, é você pagar a plataforma para poder mostrar seus conteúdos. Mas não adianta nada a gente pagar a plataforma para poder mostrar um conteúdo ruim. Por isso que o que a Débora trouxe agora há pouco é extremamente importante, né? Que é o arroz do feijão do marketing digital. Você paga para mostrar seu conteúdo, mas tem que ser um conteúdo bom. Porque se não for um conteúdo bom, a pessoa ainda assim não vai clicar e a pessoa ainda assim não vai adquirir o seu serviço, né? Então, mas assim, o primeiro passo para qualquer campanha digital de sucesso é planejar.
Tá bom, entendi sobre o anúncio, entendi que vou precisar ali pagar a plataforma para eu poder aparecer primeiro, vou sair correndo e vou produzir um anúncio. Não é assim, não é desse jeito que funciona, tá? A gente precisa planejar primeiro, né? Você precisa responder algumas perguntas, né? Quem são os seus clientes? Onde eles estão? Quais são as dores e as necessidades deles? Quando você responde esse combo de perguntas, você tem a munição ali para você fazer uma campanha de sucesso, né? Por exemplo, se você não sabe quem são seus clientes, onde eles estão e quais são as necessidades dele, não adianta nada só ali passar o cartão de crédito que a sua campanha não vai funcionar. Então, tem todo um trabalho de pesquisa antes da gente partir justamente para produzir um anúncio, por exemplo. E falando de anúncio especificamente, a gente precisa falar de um ponto extremamente importante, que é a segmentação. Atualmente, a gente trabalha em duas vertentes no tráfego pago, né, que é o Google Ads e o Meta Ads. O Meta é a empresa que antigamente era o Facebook, né, agora tem o Meta, que é o Facebook e o Instagram. Algumas pessoas ainda não sabem dessa mudança. E dentro do Google Ads, a gente consegue segmentar o seu conteúdo por localização. Por exemplo, se você está numa região X, você consegue colocar o seu anúncio para aparecer só para pessoas da região X que estão buscando por vistoria, que estão buscando por inspeção. Então, assim, lembrando que isso não funciona para Mato Grosso do Sul e nem para Minas, porque o sistema é randômico, mas pode, por exemplo, fazer para uma cautelar, né, que tem livre mercado hoje em dia. Então, assim, a gente consegue segmentar tanto por palavra-chave, a gente consegue segmentar tanto por interesse do público, o que as pessoas estão buscando, você consegue segmentar nesse nicho também. Então, assim, são N possibilidades, um conteúdo muito rico ali, uma plataforma que te dá muitas possibilidades dentro do Google. No Facebook é a mesma coisa, tá, pessoal? Você consegue segmentar por palavra-chave, por interesse do público, por faixa etária do público, inclusive por renda, se a pessoa ganha um pouquinho mais, se a pessoa ganha um pouquinho menos. Eu trouxe aqui um exemplo nessa foto aqui. Quando vocês pesquisam, por exemplo, restaurante em São Paulo, restaurante em Belo Horizonte, sempre aparece nas primeiras posições um anúncio. É justamente o Google Ads aqui mostrando um anúncio de um restaurante perto de você. Isso aí é uma segmentação por geolocalização, né? Isso é muito legal, pessoal. Então, assim, para ter sucesso numa campanha de anúncio, a segmentação por geolocalização é muito indicada. E aí, a gente entendeu de segmentação, a gente falou um pouquinho de anúncio, mas tá, quanto que eu preciso investir para ter resultado nesses meus anúncios? Bom, pessoal, não vou chegar aqui para vocês e falar um número, porque varia, né? Tem uma série de variantes ali dentro da plataforma. Mas seguinte, se você está começando agora, se é a sua primeira campanha, a gente vai ser um pouquinho mais conservador. Não vai investir rios de dinheiro por enquanto, tá? Por quê? Porque a gente está fazendo testes, né? Então, quando você está testando uma segmentação, coloca um pouquinho de dinheiro, está testando outra segmentação, coloca mais um pouquinho, e a gente vai otimizar ali o seu orçamento para ver qual vai performar melhor e qual de fato você vai investir. Isso que eu acabei de falar é o famoso teste AB dentro do marketing digital. É você criar 2 anúncios com pequenas diferenças entre eles, né? Um pouquinho, um texto mudado ali, um pouquinho da arte diferente aqui, e anuncia os 2. Espera um pouquinho, que a plataforma, né, o algoritmo, vai rodar esses 2 anúncios para o seu público ideal, e um deles vai se destacar. E aquele que se destacar, você coloca todos os esforços em cima dele, e o dinheiro também, tá? Então, assim, a gente fazendo teste AB, a gente consegue identificar ali um pouco do que o seu consumidor está pensando, o que ele está querendo ali dentro do universo online, e a gente consegue ali fazendo testes e mais testes, e a gente vai só descobrindo cada vez mais
sobre nossos clientes. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Eu vou chamar a Débora aqui para falar um pouquinho mais sobre experiência do consumidor. Obrigada, Rafa. É sempre muito bom ouvir falar sobre campanhas, tráfego pago. É um universo muito interessante, pessoal. Inclusive, quem depois quiser discutir mais a respeito, né? Eu e a Rafa estamos à disposição, porque seriam horas aqui de live, né, para a gente conseguir trazer como que uma campanha funciona, né, nos bastidores. São muitos elementos que têm que ser observados. Mas a gente super recomenda. Queria fazer trazer um ponto de reflexão aqui, pessoal, que a gente falou, né, muito de marketing, a gente trouxe aí boas práticas, e o marketing realmente, ele faz parte, né, da jornada de aquisição e de retenção de clientes, e ele pode trazer grandes resultados. Porém, é preciso um olhar vigilante e atento de vocês com relação a um assunto fundamental, que é o atendimento e experiência do cliente. Investir no atendimento e na experiência do cliente é uma das estratégias mais valiosas para qualquer empresa. Isso é de qualquer segmento, gente. Isso aqui é fundamental. Inclusive, a gente vai ministrar uma live daqui a algumas semanas especificamente sobre esse assunto, porque a gente tem dicas incríveis para compartilhar com vocês. Em um cenário, né, hoje, onde os consumidores têm muitas opções à disposição, o diferencial, muitas vezes, ele não está no preço ou no produto, gente, mas na forma como os clientes são tratados e na qualidade da jornada que eles vivem ao interagir, né, com a marca de vocês. Então, eu até trouxe aqui alguns exemplos, né, de atendimento eficiente, de fazer uma escuta ativa com o cliente de vocês, ouvir como que eles estão com relação ao serviço prestado, né, ter uma ECV, uma ETL limpa, organizada, né, climatizada, Wi-Fi gratuito, se possível uma música ambiente, né, uma água gelada, assentos confortáveis, todos esses detalhes fazem muita diferença, né, para promover essa experiência do consumidor, né, e obviamente um serviço, né, uma vistoria, uma inspeção bem prestada, ágil, né, com pontualidade, tudo isso, né, está dentro desse combo que a gente chama de experiência. E seguindo aqui para o final da nossa live, pessoal, pensando em ajudá-los a entender como que está o nível de satisfação dentro das suas empresas, nós criamos um template que ele pode ser personalizado com a marca da empresa de vocês. Vejam que interessante essa ação simples. Esse aqui é um formulário que vocês podem imprimir, plastificar e colar ou dispor dentro de algum suporte, deixando na recepção das empresas de vocês, onde o cliente ele vai apontar o smartphone para esses QR Codes, e aí ele pode escolher, né, o pagar com Pix, e do lado ele já tem a opção de fazer a avaliação no Google, que a gente comentou lá no início da live, e fazer a pesquisa também de satisfação das CVs de vocês. Então, a gente criou esse template, basta colocar logo de vocês, né, gerar o QR Code levando para cada um, né, desses 3 cenários que a gente desenhou, e deixar ali disponível, né, então é uma ação praticamente gratuita, que vocês vão gerar aí uma boa experiência e coletar, né, informações para vocês tomarem decisão em cima de dados. Quem tiver interesse, gente, em receber gratuitamente esse template para usar na sua empresa, meu time vai enviar no link aqui do chat a nossa pesquisa de satisfação sobre essa live, e quem responder vai receber o template no e-mail cadastrado. Pesquisa curtinha, leva apenas 1 minuto, e a opinião de vocês é muito importante para a gente saber se esse tipo de conteúdo ministrado hoje foi útil, faz sentido, se vocês querem ouvir, né, mais sobre marketing, né, sobre estratégias de marketing digital. Então, eu gostaria de contar aí com o apoio de vocês.
E antes de encerrar, eu nem sei se eu poderia estar falando isso aqui, mas eu vou dar um spoiler, que tem bastante gente aqui, eu acabo ficando muito animada, que em breve eu fiquei sabendo que a Otimiza vai lançar uma ferramenta exclusiva para ECVs e franqueadores e que vai ajudar diretamente no aumento, né, do faturamento de vocês. Então, fiquem ligados aí nas nossas comunicações, tá? E eu estou à disposição agora, caso alguém queira fazer alguma pergunta, se tiver ficado alguma dúvida, algum comentário, eu e a Rafa estamos à disposição. Alguma pergunta, gente? Maria José, você levantou a mão, pode ficar à vontade. Maria José, você nos ouve? Enquanto a Maria não nos responde, a gente pode ir para a próxima. Milson, por favor, pode fazer sua pergunta. Alô, boa tarde a todos. A respeito da criação de conteúdo, eu queria saber assim, que tipo de conteúdo a gente pode estar fazendo para aumentar assim, o faturamento da ECV. Bom, tem diversos tipos de conteúdo que você pode trabalhar. Então, você pode tirar, né, boas fotos, né, da sua ECV, mostrando a estrutura, né, então mostrando a recepção, mostrando o serviço, o dia a dia. Se você conseguir, por exemplo, né, nos municípios, obviamente, onde isso é permitido, coletar depoimento de clientes, entendeu? Com a autorização deles, né, porque a gente tem que respeitar aí, né, LGPD e toda a parte de conformidade. Você pode usar também esses depoimentos, né, de pessoas reais chancelando o seu trabalho. Então, é ser verdadeiro, é ser real, né? Então, a gente acredita que é mostrando, né, que vocês prestam um serviço de qualidade e tendo clientes chancelando esse serviço é um bom ponto para você começar. Próxima pergunta é o Tiago, que está com a mão levantada, pode perguntar. Boa tarde, gente. Só queria deixar um ponto. Aqui em Brasília, a gente faz um serviço muito bacana em relação a isso. E um dos principais pontos é a avaliação. Tenta ter o melhor tipo, o melhor 5 estrelas que puder ter, com atendimento e tudo mais, porque isso faz toda a diferença aqui. Nosso padrão aqui é 5 estrelas. A menor nota que a gente tem é 4 estrelas. E temos mais de 100 avaliações nas duas empresas. Então, o atendimento é o ponto principal e avaliação. Quem puder realmente ter uma boa avaliação no Google, porque todo mundo chega aqui e fala, eu só vim aqui por causa das avaliações, e realmente constatei que vocês fazem um bom serviço, e é só esse ponto mesmo que eu queria deixar, tá bom? Tiago, obrigada aí pelo seu depoimento, né, que, né, vai de encontro com o que a gente comentou lá no início da live, e realmente, né, é realidade e é um ponto muito importante, pessoal. Então, né, o Tiago está aí reforçando essa recomendação que a gente passou lá no início. Obrigada, Tiago. Próxima pessoa é Protege Suporte? Isso, prazer, daqui é da matriz da Protege Vistoria, tudo bem? Chamo Celso. Prazer. Assim, a gente aqui faz bastante propaganda no Instagram, tá? Principalmente das unidades nossas aqui, as franquias. E assim, eu queria saber, igual o TikTok, que hoje está muito em alta, se começar a fazer propaganda através do TikTok, vídeos, mostrando como é feito as vistorias, o motivo por que tem que ser feito, algo assim, você acha que pelo TikTok consegue atrair bastante público ou não, assim, o que vocês acham? Então, vamos lá. Antes de saber e de sair
fazendo anúncio no TikTok porque está em alta, você precisa descobrir se o seu público está no TikTok. Porque se você fizer, é um ótimo conteúdo, né, esse que você citou, mas não vai adiantar se seu público não estiver lá, por exemplo, né, então, assim, tem que fazer uma pesquisa antes, saber qual plataforma seria melhor, mas se quiser já começar, assim, colocar um pouquinho, só para ir testando, para ver se vai dar engajamento, eu acho super válido, mas antes disso, é bom fazer uma pesquisa. Entendi, bacana. Rosemary Xavier, se estiver nos ouvindo, pode perguntar. Olá, boa tarde a todos. Então, nós começamos esse ano que passou, né, de 2024, contratamos nós já tínhamos, né, estávamos movimentando bastante o Instagram, mas sentimos a necessidade de contratar uma empresa, né, uma específica para realmente ficar movimentando, porque não dá tempo, né, de você ficar postando coisas e tal. E a gente está sentindo, assim, bem interessante, porque tudo que você passou aí de depoimentos com clientes, a gente tem feito os videozinhos gravando, parte da inspeção a gente tem feito os vídeos gravando, e eu acho, assim, que realmente valoriza o trabalho de todos, sabe? A gente tem um bom atendimento, acho que vale mesmo ressaltar que o atendimento da recepção é o que mantém o cliente, muitas das vezes, porque, principalmente no Rio de Janeiro, onde os veículos, né, passam por inspeção, a pessoa que só quer o documento dela, só quer ficar livre da inspeção, dá uma quebrada nessa questão, e o que eu acho que a gente precisa reforçar bastante é a questão da segurança, entendeu? Essa questão de valor, aqui no Rio de Janeiro, pelo menos, é um leilão absurdo, né? E eu acho que quem é acreditado, quem é credenciado, tinha que valorizar o serviço, o nosso serviço. E o nosso pior concorrente é o outro dono de TL, que não valoriza o serviço, entendeu? Que faz vista grossa nas inspeções. Então, todo esse trabalho que a gente tem de marketing, de ter equipamento calibrado, todo esse investimento, quando você tem esse concorrente, infelizmente, tudo vai por água abaixo, entendeu? Então, é isso que eu acho. Eu acho legal falar, porque outros ouvem, porque a gente precisa muito valorizar o nosso trabalho. E, infelizmente, não entra na cabeça das pessoas. Com certeza, Rosemary, é um excelente ponto que você trouxe, né? A gente sabe que, infelizmente, sempre tem os que trabalham, né, de uma forma correta, né, e outros não, né? Mas a gente acredita, né, e apoia e incentiva, né, os que trabalham de forma correta, que geralmente são eles que sobrevivem, né, e sobressaem no mercado. E essa nossa, né, iniciativa e todo o trabalho que, inclusive, a Otimiza faz, através dos nossos comunicados, lives, treinamentos, é justamente incentivando, né, e torcendo para que esse número ele fique cada vez menor, né? Essas pessoas que infelizmente acabam comprometendo o mercado. Mas foi um excelente ponto, fico feliz que, né, que você já trabalha com marketing, já tem bons resultados, boas iniciativas. Tá? Obrigada pela sua participação. Presley, estou vendo que você está com a mão levantada, fica à vontade. Presley, você nos ouve? Enquanto o Presley não se manifesta, pessoal, Adriana Castro quer falar? Ei, gente, boa tarde. A primeira é parabenizar mesmo, tá? Eu sou da geração que as mídias sociais ainda não circulam bem pela cabeça. Então, eu, Rose e alguns outros aqui arcaicos, a gente tem uma certa dificuldade de entender isso, e quando a gente pode escutar de vocês de uma maneira tão fácil, né? De uma compreensão tão fluida, para a gente é muito bom.
tá? É diferente de um novo que já é habituado aí com todo esse universo, a gente tem ali uma certa dificuldade. Eu vou falar por mim, mas eu acredito que muita gente tem essa dificuldade aí de compreensão. Então, excelente, achei ótimo que a gente tenha a possibilidade de criar aí um conteúdo, de criar o nosso QR Code, de criar a nossa marca, né? Eu estou sendo até corrigida aqui, geração Z, né? Então, obrigada, viu? Você aí que me mandou no meu privado aqui da geração Z. Mas olha só, nada substitui o conhecimento. Para a gente é excelente poder compartilhar, poder ir para uma mídia social, mas se a gente não sabe o serviço da gente, a gente vai fazer uma péssima propaganda. O que o cliente quer, quando ele consegue chegar na gente, que a gente soube fazer ali a nossa propaganda, a nossa divulgação, é que a gente tenha um serviço de qualidade, uma informação de qualidade, que a gente saiba prestar aquilo que a gente está vendendo. Então, a primeira observação para todo mundo, que agora vai fazer esse dever de casa, começar a anunciar, saibam o que estão anunciando. Saibam aquilo que estão dando para o cliente, porque o cliente vai buscar isso, e ele quer a resposta certa, ele quer o atendimento certo. Então, eu sou a chata da regulamentação, gente. Quanto mais a gente estuda, mais a gente presta um bom serviço. Então, não adianta anunciar e a hora que o cliente chegar, não saber tratar aquele cliente ou a demanda do cliente. Tá? Então, que a gente seja assertivo. Hoje eu aprendi a anunciar. Então, se eu sei o serviço que eu faço, eu vou atender bem esse cliente que chegar pelo anúncio que eu fiz. Então, eu só queria pontuar isso. Tá? Para que a gente seja assertivo em tudo, principalmente no serviço que a gente presta. Porque aí não vai ter esse concorrente desleal, né, Rose? Aquele que está vendendo a facilidade, porque o cliente vai sabendo que essa facilidade é a porta aberta para um problema muito mais sério lá na frente. Tá? Muito obrigada, vocês estão de parabéns, Guilherme, mais uma vez. Tem aí o meu respeito, tá? Muito obrigada. Obrigada, Adriana. Obrigada aí pelos elogios, né? A gente fica muito feliz, né, em conseguir contribuir, em conseguir levar conteúdo de qualidade para vocês, né? E super apoio, né, o seu comentário que, de fato, né, é necessário que todos tenham domínio, né, dos serviços prestados, né? O marketing, ele é ali o meio, né? Ele é o como fazer. Então, conhecer o mercado, estudar, entender todos os desafios é fundamental, né, pessoal? Gente, a gente vai responder aqui mais 2 perguntas para a gente não estender o horário da live. José Luiz dos Santos, por favor, pode perguntar. Oi, boa tarde, tudo bem? Sou aqui de Campinas, faço parte do suporte, né, do Grupo Objetivo Vistorias. Estamos também com a parceria aí em Minas, no Pará, Mato Grosso, enfim, estamos sempre crescendo junto com o Grupo Otimiza aí. Ouvi o comentário anterior da Adriana, o anterior a ela, da nossa colega do Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo também a gente tem um problema muito grande mesmo, principalmente com os laudos de transferência dos concorrentes, né, vamos dizer assim, de pessoas que trabalham com outras ITLs, né, com outras UGCs, perdão. E o que acontece? Às vezes, a UGC, ela não faz esse trabalho como a Otimiza vem fazendo. De vez em quando, eu acompanho pelo sistema gerencial, os e-mails das unidades nossas, tal, que a gente tem um apoio aí, que a Otimiza, ela faz vamos dizer assim, essa correção, que em alguns lugares, claro, que ela pode atuar, que os vistoriadores, eles estão fazendo a vistoria de forma errônea, né? Parece que eu estou fugindo um pouco do negócio, do tema, mas não é isso onde eu quero chegar. A Otimiza, ela está sempre mostrando para o nosso franqueado, e através disso, nós também pegamos como exemplo alguns laudos onde nós podemos estar acompanhando a evolução dos vistoriadores, da ECV,
nós também fazemos essa correção. Mas agora, falando de propaganda, principalmente aqui para o estado de São Paulo, como eu disse, a concorrência, o município nosso aqui, ela é muito grande. Então, como a gente criar uma ferramenta, não sendo agressivo, mas para mostrar para o pessoal, principalmente para outras bandeiras, outros concorrentes, outras UGCs, que eles não fazem essa correção, eles não têm esse suporte tanto da Otimiza como dos franqueados. Então, é como a gente tentar criar essa propaganda investindo mais do que a gente já faz para não tentar atrair, não somente atrair, mas para mostrar que algumas, às vezes por causa de valores financeiros, uma diferença de 10, de 20, de 30 reais, mas a qualidade do serviço ela está super inferior à nossa, como a própria Adriana falou aí mesmo, nós que estamos há mais de 20 anos no mercado, que nós trabalhamos, a maioria dos historiadores do grupo Objetiva, nós temos um know-how, nós já temos um conhecimento de 10, 15 anos no mercado aí, fazendo esse tipo de vistoria e trabalhando forte também na cautelar, como a gente, finalizando, como a gente fazer uma propaganda para não ser agressivo no mercado e para eles não entenderem o que a gente quer é produção, quando na verdade não é, a gente quer qualidade. José, não sei se eu fui bem claro. Deixa eu responder, que eu também não sei se eu entendi muito bem a sua dúvida, né? Quando a gente fala do mercado de São Paulo, né, é um mercado enorme, né, super desafiador, com milhares, né, de empresas anunciando diariamente, então é muito difícil para qualquer empresa conseguir ter ali a atenção, né, daquele consumidor, independente do segmento. Então, tem algumas estratégias, né, que a gente pode até entrar no detalhe no segundo momento, mas que eu posso trazer alguns exemplos, como, por exemplo, segmentação, né, é importante você entender quais são os perfis, né, dos clientes que você tem, aonde que essas pessoas estão, segmentar suas campanhas para que você consiga conversar com essas pessoas de uma forma mais direta. Eu até brinco que, às vezes, a gente não tem que pescar com a rede, é pescar com arpão, entendeu? Que é dar um tiro mais certeiro naquele grupo específico de pessoas, né? Que as pessoas, elas têm comportamentos diferentes, idades diferentes, hábitos de consumo. Então, dentro do marketing digital, né, uma das partes mais interessantes é justamente essa segmentação. E não adianta você, né, investir rios de dinheiro, né, achando que quanto mais eu invisto, mais pessoas eu vou conseguir impactar, sendo que talvez você tenha uma dispersão muito grande desse público. Então, essa parte da segmentação é uma dica que eu te dou, e uma outra parte é justamente você rever o seu conteúdo, né? Qual mensagem que você está passando? Você está, de fato, trabalhando os principais atributos, os principais diferenciais que você tem, né? Que para a gente se promover, a gente não precisa difamar o nosso concorrente. Eu acho que quanto mais a gente mostra o nosso valor, né, a gente tem boas avaliações no Google Meu Negócio, a gente relaciona, a gente é preocupado, a gente tem um bom ambiente, né, teve um depoimento, né, de um colega nosso aqui que falou justamente isso, né, que o cliente viu uma boa avaliação e foi lá por conta disso. Então, eu te daria essas duas dicas de imediato, tá? Trabalhe com segmentação nessa, né? Porque o que não é medido não é gerenciado, então as ferramentas, elas têm, né, o Google Analytics, né, tem as ferramentas de análise que você consegue medir a eficácia das suas campanhas e que você faça uma revisão dos seus conteúdos para saber se a sua mensagem também ela está adequada. Não sei se eu respondi a sua pergunta, caso contrário, você pode continuar. Perfeitamente, perfeitamente. Agradeço pela resposta aí, foi além do que eu esperava. Obrigado. Que bom, fico feliz. Pessoal, a gente
vai, né, caminhando aqui para o fim da nossa live. Agradeço imensamente, tá, a participação de todos, fiquei muito feliz com uma audiência tão grande hoje, muita gente interessada, né, em breve a gente promete fazer outras, entrando em mais detalhes, tá, não deixem de preencher a pesquisa, por favor, é muito importante para a gente, e em breve a gente divulga para vocês as nossas próximas lives, tá? A gente semanalmente vai ter aí muitos assuntos interessantes, né? Está na premissa, uma das premissas da Otimiza, né? Levar informação de qualidade para vocês, tá? Obrigada, até breve, tchau, tchau. Obrigada, pessoal, um abraço.